Olá, tudo bem? Que bom, estamos aqui mais uma vez com mais uma Palavra de Vida Gerando Vidas para abençoar nossas vidas. E que bom que você está aqui conosco, seja muito bem-vindo no nome de Jesus, amém? Gostaríamos muito que você estivesse aí nos ajudando, nos dando apoio através da sua inscrição, deixando seu like, tocando o sininho, marcando todos e compartilhando também nas suas redes sociais. Ajude-nos, amém? Isso não vai te custar absolutamente nada financeiramente, amém? Apenas alguns minutinhos só e você estará sendo um canal de bênção na vida de muitas pessoas, tudo bem? É isso aí. Lembrando também que nós temos o nosso podcast. Não se esqueça de conhecer. Você vai ver aí, nós temos todas as plataformas à tua disposição aí, que também estamos divulgando aí no vídeo. Escolha uma delas e vá lá fazer parte também, amém? Enquanto você está ali nos teus afazeres, você está no carro andando, você pode colocar ela a sintonizar, amém? Através do teu celular, através da internet e ter acesso a esse material maravilhoso que você vai ouvindo e vai sendo ministrado com a palavra de Deus, tudo bem? É isso aí. Lembrando também, queridos, que nós ainda estamos aqui firmes em orações, amém? Pela vida da pastora Rose Alves, amém? Minha esposa, nós estamos aí orando para que Deus venha, em nome de Jesus, restabelecer a saúde dela. Vocês sabem, né, que ela está com câncer aí, em nome de Jesus, nós estamos orando para que seja arrancado, tirado do corpo dela, em nome de Jesus, porque cremos muito no poder da oração. E não posso aqui esquecer dos nossos intercessores, amém? São homens e mulheres de Deus que têm um chamado para orar, para interceder pelas pessoas, amém? Então esse é um ministério que eles têm diante de Deus e eu quero agradecer muito, amém? E louvar pela vida de cada intercessor. Obrigado você que tem orado pelo nosso canal, pelos inscritos desse canal, tem orado pela minha esposa, pela minha vida, pela minha família. Eu sou eternamente grato a você, amém? Saibam também que todos vocês recebem as nossas orações aqui no canal, amém? Glórias a Deus. Então, muito bem. Vamos então à palavra de hoje, que nós vamos aprender sobre estágio para o quê? Para alcançar as bênçãos de Deus, amém? Então, vai ser maravilhoso. Vamos aqui, pegamos um texto base aqui na palavra de Deus, que é maravilhoso, e nos dá aqui exatamente algumas, nos vai direcionando, nos dá pelo menos 4 estágios maravilhosos, amém? Se nós olharmos com muito cuidado, a gente vai aprender muito através dessa palavra poderosa, amém? Veja aí Marcos 10, do 46 ao 52, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si uma capa, levantou-se de muito salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Muito lindo esse texto, amém? A gente vê como a palavra de Deus, amados, renova-se a cada dia. Quantas e quantas ministrações eu não já ouvi, quantas pregações de homens e mulheres de Deus, né, ministrando, pregando sobre esse texto, me abençoou, me edificou e fortaleceu a minha fé, amém? E vai fazer o mesmo na tua vida, amém? Porque nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, amém? Então nós vamos ver aqui 4 estágios muito importantes. Primeiro, do versículo 46 e 47, a gente vê o que? Um Bartimeu que quis o que? Quis uma mudança. Então, para Deus operar uma mudança na tua vida, o primeiro passo importante é o que? Você tem que querer, você tem que se entregar, você tem que se deixar para que essa mudança venha acontecer, amém? Por isso que a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios 5,17 diz: E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Então tem que haver o que? Tem que haver uma mudança. Se não houver uma mudança na minha, na sua vida e na vida de todo cristão, a gente vê que eles não têm testemunho para nos oferecer e nem nós teremos para dar, se nós verdadeiramente não passarmos por esse processo de mudança, de transformação. Se a pessoa mentir, ela não pode continuar mentindo. Se ela matava, ela não pode continuar matando. Se ela roubava, não pode continuar roubando. Ou seja, ela tem que haver uma mudança, uma transformação na vida da pessoa, amém? Veja outro ponto importante também, outro estágio. Ele, do 48, ele persistiu no seu propósito, não é verdade? Você não vê ali ele persistindo, perseverando, amém? Ele não desistiu, ele foi em frente. Veio todo tipo de opressão do lado do povo para que ele se calasse, para que ele saísse
saísse dali, para que ele parasse de estar perturbando, para que ele parasse, mas não, ele permaneceu. Amados, é assim que eu e você devemos ser. Nós devemos permanecer, prevalecer naquilo que nós queremos. Olha, nós não podemos deixar as pessoas ficarem nos manipulando, amém? Nós temos a palavra de Deus que nos liberta de tudo isso, de falsos ensinamentos, falsas religiões, ou seja, tudo aquilo que não é de Deus não está na palavra de Deus. Por quê? Porque Deus ele só responde pela sua palavra. Então nós precisamos o quê? Persistir na palavra de Deus, não desanimar, amém? Às vezes a gente passa por luta, por dificuldade e tem muitos que tendem o quê? A fraquejar, a largar, a sair fora, a desanimar. E aí, meu querido, o tempo vai passando e depois o que acontece? Jesus volta e cadê a nossa vida espiritual? Cadê nós preparados para ir embora com esse noivo maravilhoso, com esse pastor maravilhoso? Amém? Então, outro ponto importante aí, ó, do 49 ao 50, a gente vê o quê? Nós vimos que ele conseguiu a atenção de quem realmente poderia resolver o seu problema. Amém? E ele não só conseguiu a atenção dessa pessoa, mas ele também obedeceu a ordem que Cristo deu ali, a palavra que Deus liberou ali. Amém? Uma das coisas que nós precisamos todo dia amar, tá pedindo ao Senhor um coração obediente, um coração submisso, um coração verdadeiramente inclinado para Deus. Amém? Para quê? Para a gente obedecer. Você quer ver um outro ponto muito importante? A quarta e última aí dessa visão, recebeu a sua vitória e ele passou a seguir o caminho de quê? Da salvação. Então ele tomou posse, ele não mais duvidou, ele simplesmente foi viver aquele milagre. É isso, amado, que eu e você devemos ter. Nós temos que ter nossas próprias convicções e elas têm que estar o quê? Fundamentadas, elas têm que estar firmadas, elas têm que verdadeiramente estar o quê? Adequada à palavra de Deus, porque senão não tem sentido, nenhum outro ensinamento que não seja o de Deus vai nos prover verdadeiramente a salvação eterna, vai nos levar verdadeiramente a viver uma vida ao lado de Cristo. E quem vai decidir isso é eu e você, porque a salvação ela é individual, cada um tem que conquistar isso, cada um tem que buscar isso, cada um tem que se entregar a isso, cada um tem que buscar essa mudança, amém? Veja bem, o quarto estágio da vida, a gente vê, olha, a pessoa é gerada, é isso? No útero, depois ela vem o quê? Vem o seu nascimento, depois vem o seu crescimento e depois vem o quê? Vem a morte, não é verdade? Porque nós não fomos criados para viver para semente, nós estamos aqui apenas de passagem, então nós vamos passar por quê? Por esses 4 estágios, ser gerado, nascer, crescer e morrer. São os 4 estágios. 4 estágios também do ser humano é o quê? É ele ser criança, ele ser adolescente, ele ser jovem e chegar ao quê? A ser adulto, não é verdade? Você vê outros 4 estágios também importantes, são os estágios que da vivificação do espírito humano. Amém? Primeiro ele faz o quê? Ele toma o conhecimento de Deus. Segundo, ele precisa entender que é um pecador e que precisa do perdão de Deus. Por isso que Atos 3,19 diz: sem arrependimento não há remissão de pecado. Então você precisa o quê? Entender. Para quê? Para que haja verdadeiramente o quê? O arrependimento, para que o perdão venha a ser derramado nas nossas vidas. Amém? Então, esse arrepender-se, ele é muito importante. Ele está aí, o que? Ele faz parte da terceira parte dos 4 estágios. Amém? Quarto ponto, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, conforme está lá em Romanos 10. Amém? Vamos dar uma olhadinha lá para a gente gravar bem isso, que isso tem que estar firme nas nossas vidas, porque é isso que nos levará para viver uma vida eterna ao lado de Cristo, nosso Deus. Amém? Por isso que nós precisamos muito amar. Olha o que diz aí no versículo 9. Romanos 10, no versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha o que o versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Que coisa maravilhosa, né? E aí então, amados, a gente precisa o que? Aceitar a Jesus. Ele diz lá em João 1,12 o que? Mas todos o quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós saímos daquele estágio de criatura, agora não somos só criaturas, nós agora somos, além de criaturas, somos filhos de Deus. Quando
nós passamos por esse processo, amém? Veja bem, a teimosia o impede. Bartimeu, ele foi o quê? Ele foi persistente, não teimoso. A pessoa ser teimoso é uma coisa. Teimosia é uma coisa ruim, que causa constrangimento, que causa problema, não é verdade? E que muitas vezes a gente acaba colhendo coisas horríveis por causa da nossa teimosia, não é isso? Há essa diferença, amém? Persistente é o quê? É uma pessoa perseverante, uma pessoa constante, uma pessoa firme, insistente no que é da vontade de Deus, amém? Não desiste dos seus objetivos, está sempre buscando o quê? A certeza de que são realmente da vontade de Deus. A sua vontade está fundamentada nisso, amém? Vamos ali um pouquinho na carta de Tiago, na epístola de Tiago, se você que puder ver aí no capítulo 1, amém? Vamos estar verificando nas escrituras, porque são elas quem testificam de Deus, não é verdade? Olha, Tiago 1, do versículo 2, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Oh, que coisa linda, né? Amém? 1 Coríntios também nos dá uma grande lição. Se você puder, vamos lá em 1 Coríntios no capítulo 10. Olha o que o versículo 12 e 13 diz. Olha, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém? Glória a Deus. Então a gente vê o nosso Deus maravilhoso, amados. Ele nos ensina todos os passos para quê? Para que a gente venha manter, amém? Verdadeiramente os nossos estágios conforme a sua vontade. A teimosia, ela é muito ruim, mas nós precisamos o quê? Ser perseverantes, amém? Mente aberta. Para quê? Para a opinião melhores. Nós devemos acatar ordens, considerar conselhos, agir com humildade, mas sempre na confiança em Deus e estar sempre à disposição e disposto o quê? A esperar pelo tempo de Deus. Amém? E quando a gente abre a nossa mente para novas opiniões, nós devemos o quê? Buscar pessoas sábias, pessoas que verdadeiramente têm conteúdo, pessoas que têm coisas boas. E coisas boas é o que nós só iremos encontrar em mentes plantadas em Deus, em vidas fundamentadas em Deus. Amém? Veja bem, o teimoso, ele é o que? Ele é obcecado, é obstinado por suas próprias ideias. A rebeldia, ele é intransigente. Muitas vezes teima pelo prazer de quê? De contrariar ou mesmo para demonstrar força e independência. Provar que é dono do seu próprio nariz. Teimosia leva o quê? Leva ao descrédito. Amém? Voltar atrás quando estamos errados ou quando alguém tem uma opinião melhor do que a nossa não é sinal, amado, de fraqueza, mas é sinal de quê? De humildade. Amém? Veja bem, 4 estágios do começo da vida com Deus. Primeiramente o arrependimento. Depois vem o quê? Vem o perdão de pecados. Amém? Que somos perdoados por Deus. Também conhecer a sua palavra, que através da palavra nós seremos libertos. Amém? Obedecendo a essa palavra, nos submetendo a essa palavra de Deus. Amém? Fazer consertos necessários para uma vida de santidade. Perdão. Nós vimos como Deus trata o perdão lá em Colossenses 3:13, Mateus 6, do 14 ao 15, 1 de João 3, do 14 ao 16. Então leia essas passagens que aqui eu estou enumerando para você, para que você possa ser bem orientado por Deus. 1 de João 4, 7 e 8 fala também sobre o perdão. Amém? No versículo 20 e 21 também. Então nós devemos aprender todos esses ensinamentos de Deus, que tem muitas pessoas, amadas, que perdem as bênçãos de Deus, que vive uma vida oprimida, que vive uma vida amarga. Por quê? Porque muitas vezes ela carrega rancor, ódio, no coração, mágoa. Isso não vale a pena não, que nós estamos nesse mundo passagem. Não guarde esses lixos no teu coração, na tua vida. Amém? Veja bem, há também 4 estágios na nossa caminhada com Deus, que é o quê? A libertação. Precisamos a cada dia, amado, nos libertar. Amém? Quando muitos de nós, quando viemos para Cristo, a gente traz uma bagagem muito ruim. Tem pessoas que viviam em prostituição,
religião, envolvido com ocultismo, envolvido com droga, envolvido, sabe, com tanta coisa ruim. E quando ela vem à presença de Deus, ela precisa passar por um estágio de libertação através da palavra de Deus. Para quê? Para se desprender, para cortar essas amarras da sua vida. Amém? Porque, olha, por falta de libertação, tem muita gente que está dentro da igreja e não vive as bênçãos espirituais de Deus. Por quê? Porque precisa de libertação em alguma área da sua vida. Ah, mas eu não sei qual é a área que eu preciso. Então ora, busca, jejua se necessário for e peça a direção do Espírito Santo, que ele vai estar te orientando. Amém? O 4 estágio também, ó, aprendizado. Nós precisamos aprender. O Senhor diz lá em Timóteo, procura apresentar-te a Deus com um obreiro aprovado, que faz o quê? Que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos o quê? Ter esse aprendizado, amém? E não só ter, mas o quê? Praticar esse aprendizado que nós aprendemos de Deus. Igual nós falamos aí sobre o perdão, nós temos que praticar esse aprendizado do perdão nas nossas vidas. Com isso nós vamos o quê? Alcançar a maturidade espiritual, que depende de quê? Da nossa maturidade emocional, amém? Então nós precisamos, em nome de Jesus, 1 Coríntios 13, no versículo 11, nos ensina. Hebreus 5, no versículo 12 ao 14, também nos dá grandes lições, amados, amém? E o versículo 15 também nos ensina, olha, de Deus, a Bíblia diz que ninguém zomba. Gálatas 6, 7, isso, né? Bartimeu, ele alcançou a cura pela fé, pela persistência, pela humildade de reconhecer que precisava de Deus. Você vê como Deus, ele sonda mentes e corações. Deus, ele viu todas essas qualidades no coração de Bartimeu. E Deus sabia que, independente do seu problema físico, ali tinha um coração, amém? Mas que seria fiel a ele. E é por isso que Bartimeu recebeu a graça de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra nem chegou à nossa boca, mas Deus já sabe o que vamos falar. Por isso, em nome de Jesus Cristo, amado, que essa revelação que Deus está te entregando, que você venha colocar em prática, que você venha vivê-la na sua vida, amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que você seja muito feliz. E não se esqueça, nos ajude, amém? Se inscrevendo no canal, deixando o seu like, tocando o sininho, marcando todas, em nome de Jesus, amém? E orem por nós somos carentes das suas orações. Fique na paz do Senhor Jesus e Deus te abençoe e até o próximo vídeo, no nome de Jesus.